Pai, somos muito gratos por esta oportunidade. Guia-nos e guia-nos pelo Teu poderoso e Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se sentar. Agora, hoje estou encerrando minha breve mensagem sobre os leigos e o ministério. Tudo bem? Então, quero que você ouça atentamente enquanto eu resumo o que são os leigos e o ministério, de forma clara e concisa, para uma compreensão completa. Amém. Agora, ser leigo é alguém que desenvolve, de fato, 4 habilidades essenciais e fundamentais. Amém. Número 1, você desenvolve habilidades pastorais muito importantes e significativas. Habilidades pastorais são habilidades nas quais você aprende a pastorear pessoas, que são compostas de 4 palavras. PVC. Pastoral significa, de forma abrangente, PVCI, que engloba oração, visitação, aconselhamento e interação significativa com as pessoas. Ok? E isso é extraído de Atos, o capítulo 6, versículo 4, onde você pode ver que Pedro disse que nós nos entregaremos continuamente e de forma dedicada à oração. Nós somos pastores. Pedro é o primeiro pastor em qualquer igreja que já existiu. A primeira pessoa que foi pastor foi. Pedro foi o primeiro pastor de uma igreja. E o exemplo que eles deram foi que nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Ok? Isso é aconselhamento ou ensino. Ok? Então, o PVCI, a visitação, você verá sobre ir visitar outras pessoas, o que até mesmo uma pessoa comum e qualquer um faz. E os médicos agora fazem visitas domiciliares. Então, apenas interação humana. É isso que lhe é tirado quando você vai para o confinamento solitário na prisão, ok? Porque os seres humanos são punidos quando não há ninguém para interagir com eles. É por isso que eles punem as pessoas, dando-lhes confinamento solitário. É como se você estivesse na prisão, mas não visse ninguém. E assim, a igreja oferece o PVCI. Orar pelas pessoas, visitá-las, aconselhar as pessoas e então interagir só para interagir, apenas alguém para interagir, mesmo que a pessoa nem resolva nada. É um apoio importante, mas só de ter alguém para conversar. Muitas pessoas não têm absolutamente ninguém com quem conversar. Então, para ser um bom leigo, você precisa desenvolver 4 conjuntos de habilidades. E a primeira são as habilidades pastorais. Seja pastor ou não, pode habilidades pastorais. Posso ter habilidades de pilotagem, mesmo que eu não seja piloto. Quero dizer, já estive na cabine algumas vezes e os pilotos me disseram o que fazer. Já estive na cabine antes, quando o piloto me mostrou como virar um avião para a esquerda. Ele fez algo e o avião partiu. Eu estava lá e sabia que as pessoas no fundo achavam que o avião estava dizendo algo, mas o piloto estava apenas me mostrando. Então, tenho algumas habilidades de pilotagem, mas não sou um piloto. Você entende o que estou dizendo? Sim. E ele também me mostrou como acelerar. Você vê? Para fazer isso e se mover mais rápido. Você entende o que estou dizendo? E assim por diante. Tenho certeza que você pode procurar na internet como pilotar um avião para ser o próximo piloto. Mas isso não significa que você seja um piloto, mas você tem algumas habilidades. Quantos acham que, se estivessem em uma cabine de comando e fossem os únicos lá, conseguiriam pousar o avião? Levante a mão se você acha que conseguiria. Você não acha? Por favor, pesquise no Google hoje à noite e veja como pousar um avião pela primeira vez. Se você nunca foi piloto, tenho certeza que haverá uns 3 ou 4 passos. Ok? Nunca se sabe. Shh, please. Agora, o próximo conjunto de habilidades que você precisa são habilidades profissionais e de negócios. Sim, você precisa de habilidade empresarial para ser um bom leipom. Você deve ter algo que realmente faça e deve ter uma habilidade específica. Agora, quanto mais habilidades você tiver, certo? Mais próspero e bem-sucedido você se tornará.
E então, quanto mais recursos financeiros você possuir, isso efetivamente impede que você se transforme em um vampiro que deseja sugar o sangue vital da igreja. Você vê quantos querem ser vampiros? Para sugar o sangue da igreja, a pequena vida da igreja, você quer tirá-la? Por que dizem pobre como um rato de igreja? Porque é como se a igreja não tivesse muito. O pouco que a igreja tem, até isso você quer consumir. Então, habilidades de negócios e profissionais. Para ser um bom leigo, você precisa ter realmente boas habilidades profissionais. Agora, quando você tem uma boa profissão, é fundamental. Vamos supor que você tenha uma profissão em que ganhe um bom dinheiro, etc. E assim por diante. Quero dizer, talvez você seja o vice-ministro de estradas, lagos e rios, ou seja, o vice-ministro das árvores de fato do país, entende? Ou você é o vice-ministro das galinhas da Angola e assim por diante. Qualquer coisa assim. E você tem uma boa renda. Você não vai pensar em destruir a igreja ou roubar da igreja, entende? Porque é como se você estivesse bem, suas habilidades profissionais e de negócios estão funcionando. Então não há nada que te provoque a se tornar, quero dizer, um vampiro, a pegar o pouco que a igreja tem e então, quero dizer, tirar da igreja. Pelo contrário, você está ali para dar à igreja. Sabe, um leigo é como um patrono, um verdadeiro apoiador de uma instituição de caridade. Veja bem, se você observar atentamente as pessoas que são patronos e grandes benfeitores de instituições de caridade, vai perceber que são indivíduos como Rambo e talvez, não sei, algumas personalidades como a famosa Oprah Winfrey. Esse tipo de pessoa, a rainha, os príncipes ou esse tipo de gente importante, quando visitam uma instituição de caridade, eles preferem de fato doar generosamente para ela. Eles não tiram nada dela, eles doam, contribuem e oferecem para ela. Você acha que Sylvester Stallone vai a uma escola para cegos? Ele está indo lá para receber algum dinheiro como honorário por ter ido até lá. Ele vai pegar o que eles têm, aquele pouco mesmo só. Ou ele está indo lá para receber uma ajuda de custo por estar matriculado em uma escola para pessoas com deficiência ou algo assim. Ele está indo lá para gastar o combustível do meu PA. Você acha que um dos príncipes ou dessas pessoas importantes vai lá e faz isso? Eles cobrariam taxa de combustível, taxa de participação para falar no evento. Eles disseram não. Por isso queremos que nossos leigos desenvolvam adequadamente suas habilidades profissionais e de negócios. Para que haja pessoas que preferem vir e contribuir para que a equipe funcione, em vez de vir para tirar algo das pequenas coisas que temos. Então você precisa de habilidades empresariais e profissionais para ser um bom pastor, um bom pregador, nem mesmo um pastor leigo, mas até mesmo um bom leigo. Você deve entender a oração. Uma pessoa realmente boa e tardia reza a um PVCI, uma boa oração, uma boa visita. Você consegue ver isso? Um bom aconselhamento, uma boa interação é lindo. Então você é um bom leigo. Você já está fazendo o bem sem nomeação, sem ordenação. Então, em segundo lugar, você deve ter boas habilidades empresariais e profissionais. Tente se tornar alguém, porque quando você está com dificuldades financeiras, percebe que ao andar por aí tem um olhar magro e faminto nos olhos. Você tem o quê? Um olhar magro e faminto nos olhos. Enquanto você está na igreja, olhando para a igreja, você está olhando e dizendo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 50, cidade 1995, 98, 91, 103. Se cada um doar 10 cidades, 103 vezes 10 cidades é 1.003. Agora, se são $10, são 1.003 dólares. Uau! Se forem libras esterlinas, 1.003 libras, isso realmente não é nada mal. Por semana, vezes 4, são um total de 4.000 libras. Então você percebe que está olhando para o peito com um olhar magro e faminto. E isso ocorre porque suas habilidades profissionais e empresariais não estão funcionando bem.
Você está comigo? Sim. Por isso é que incentivamos os leigos. E eu sempre quero que meu pessoal consiga bons empregos. Todos os meus leigos, sempre que tenho oportunidade, eu os ajudo a conseguir empregos. Eu os recomendo. Muitas pessoas eu as recomendo. Ah, essa pessoa é boa. Essa pessoa é boa. E essa pessoa? Você precisa de alguém? Quem é esse? Eu tenho pessoa excelente. Uma vez contei a alguém que estava trabalhando, contei a eles, disse que essa pessoa sabe guardar segredos. Sim, essa pessoa é boa em coisas privadas. Vou recomendar essa pessoa para você então. Ó, sério, eu disse sim, muito, muito, muito privado. Nunca. A pessoa nunca revelará segredo de nada importante. Uau, ele tomou cuidado. Sim, trabalhou por anos. Lindo. Eu conheço pessoas, eu disse porque quero que meus leigos tenham bons empregos para que aquele olhar magro e faminto seja curado. Caso contrário, eles sempre terão que usar óculos para cobrir esses olhos. Olhos famintos. Verifique os olhos do seu vizinho. Veja se há alguma magreza ou fome. Não chegue muito perto do rosto da pessoa. Apenas olhe de longe para ver se você consegue enxergar a fome nos olhos da pessoa. Júlio César, ele disse sobre Cássio. Ele tem um olhar magro e faminto. Ele pensa demais e homens assim são realmente perigosos. Foi exatamente isso que Júlio César disse. Ele disse que aquele cara, Cássio, tem um olhar magro e faminto e pensa demais. Homens assim são perigosos. E ele foi quem organizou o assassinato de Júlio César. E Júlio César percebeu, ele disse que esse cara tem um olhar magro e faminto e pensa demais. Ele está de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29, 30 vezes 10 libras. Ele pensa demais. Pergunte ao seu vizinho, você pensa demais? Você pensa demais. Pensar muito não é bom. Ou fale mais do que pense para que nos sintamos livres em sua presença. Número 3. A terceira habilidade que você precisa é o que chamamos de habilidades de florescimento. Habilidades florescentes. Amém. O que significa florescer? Florescer significa florescer. Você pode nos dizer o significado no dicionário? Para florescer, você sabe como prosperar verdadeiramente, florescer plenamente e desabrochar magnificamente. No seu trabalho, em tudo aquilo que você se dedica a fazer, você realmente floresce e se destaca de forma notável. Ela floresce e cresce bem. Cresce bem. Então, na sua profissão, você precisa de habilidades de desenvolvimento, porque você pode ser um médico, pode ser um advogado, mas por não ter habilidades de desenvolvimento, você não prospera e não cresce bem no trabalho que faz, porque lhe faltam habilidades de desenvolvimento. Essas pessoas estão trabalhando hoje? Vocês estão de plantão? Aleluia. Agora, qual é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? Que trabalho você tem? Como um leigo, permita que Deus lhe mostre habilidades florescentes. Meu pequeno livro chamado O Determinante. Vocês vendem livros aqui nesta igreja? Há muitos livros. Acho que elas deveriam estar disponíveis para que as pessoas pudessem comprá-las no local. Está escondido. Nem sabemos que há livros aqui, porque estou apresentando um livro agora. São chamados de determinantes. Posso ter amostras desses livros? Leigos no ministério. Os determinantes. O determinante é um livro que contém os segredos mestres, que são de 5 a 7 determinantes e que definem o florescimento muito importante na vida de cada pessoa. Sim. Sem sabedoria, sem um entendimento claro, sem uma certa graça, você pode estar em um emprego, mas não consegue florescer verdadeiramente ali.
você não floresce ali, mas pode com certeza florescer. Você pode florescer. Sabe, vou lhe contar um segredo muito interessante. Alguns anos atrás, em um momento específico, eu estava com minha mãe e ela me disse algo verdadeiramente significativo. Passamos por algum lugar e então ela, com sua sabedoria, me disse: todos os advogados em Gana que são prósperos, que alcançam grande sucesso profissional ou que florescem em suas carreiras, fazem uma coisa muito importante: se mil. Então ela apontou, ele disse: seu pai faz isso, porque meu pai era advogado. Seu pai morreu. Então ela mencionou esse homem, esse homem, esse homem, esse homem. Ela disse: todos os advogados. Ela disse: se eles não fizerem isso, não prosperam. Sim. E tenho certeza de que você está se perguntando o que é, não está? Onde estão os leigos no ministério? Está chegando. Ok, esse é o determinante. Sim. Você precisa ter isso. A partir da próxima semana você verá livros à venda. Vamos ter livros por toda parte. Assim você só pega um e os livros estão disponíveis. Entendeu? Este livro vai te ensinar como prosperar. Então, quando minha mãe apontou isso, percebi que é verdade. Se você for ao Maclá, onde os advogados vão ao tribunal, você vê muitos advogados. Quero dizer, eles são advogados. Ok, mas não é fácil. Não é fácil. Esse é um resumo do que eu diria. Não é fácil. Não é fácil para eles. Sim, você pode ser advogado, ok, mas não é fácil. Médico também é a mesma coisa. Você precisa de habilidades. Habilidades essenciais para realmente poder prosperar. Você precisa de habilidades de prosperidade se for subordinado ou submisso a alguém em qualquer lugar. Você precisa de habilidades essenciais para saber como trabalhar eficazmente naquele lugar. Existem habilidades que fazem uma pessoa te favorecer ou gostar de você. Ah, sim. E existem habilidades que fazem você parecer engraçado. Quero dizer, não habilidades, são erros. Eles fazem você parecer engraçado. Você não se sai bem. Você precisa saber como ser subordinado a alguém. E isso, de fato, é algo realmente bem diferente de puxar o saco. Você sabe exatamente o que significa a expressão puxar o saco? Alguns podem não entender completamente o seu verdadeiro significado. Puxar o saco é, essencialmente, estar com alguém de uma forma tão específica, onde você demonstra uma bajulação excessiva e constante para com essa pessoa. Você tenta agradar a pessoa e fazer com que ela se sinta, quero dizer, adulá-la. Você sabe, dizer coisas que não são verdade, concordar com coisas com as quais você não concorda. Você entende? Elogiá-lo por estar usando roupas quando ele não está usando roupas. Você já ouviu a história do rei que foi elogiado por estar usando roupas quando na verdade não estava usando nada? E ele acreditou nisso até sair nu e ninguém conseguia dizer a ele que ele estava nu, porque essas coisas podem sair pela culatra e de repente você percebe que esse homem é um mentiroso perigoso. É por isso que ele me elogia e diz coisas que não são verdadeiras, para que eu goste dele. Você precisa ter cuidado com isso. Mas existe uma maneira correta de se comportar e uma maneira adequada de se portar no palácio do rei, para que você seja grandemente favorecido. E foi exatamente isso que a Bíblia nos diz. Deus concedeu sabedoria às crianças pequenas. Deus lhes deu sabedoria. Deus pode te dar sabedoria sobre como se relacionar, como se comportar e como sobreviver. Não é fácil, mas pelo poder de Deus você pode prosperar em um emprego público, prosperar em um emprego privado, prosperar como um dono de negócio, prosperar como um autônomo, prosperar em qualquer lugar que Deus te colocar. E por fim trouxeram a definição de prosperar. O cara acabou de voltar das Bahamas, ele estava de férias, sabe? E significa crescer de forma exuberante, aumentar e expandir. Então você é médico, advogado, carpinteiro ou empresário. Você cresce de forma exuberante, aumenta e se expande como uma planta saudável em crescimento. Prosperar, ser próspero, aumentar em riqueza, honra,
conforto, felicidade e tudo o que for desejável para prosperar, para ser proeminente e influente. Uau! Especificamente de autores, pintores e está em estado de atividade e produção. Uau! Então, você precisa de habilidades de florescimento, porque você pode ter tudo o que é preciso, mas você não floresce, você não cresce e se desenvolve abundantemente em tudo o que faz. Então, preciso que meus pastores de Los Angeles cresçam abundantemente. Quero que meus pastores de Los Angeles tenham jatos particulares. Quero que meus pastores de Los Angeles voem em jatos particulares. Quero dizer, mesmo que você não tenha um, pelo menos voe em um, pelo menos um dia. E me ligue do avião e diga: papai, estou a bordo. Sabe, acabei de decolar e logo vamos pousar. É só isso que eu preciso ouvir. Aí eu sei que você está crescendo abundantemente e indo bem como leigo. É só isso que eu preciso ouvir. Sim. Quero dizer, fiquei tão feliz um dia quando recebi uma ligação de um jato particular. Um dos meus primeiros amados estava em um jato particular viajando e eu recebi: alô papai, vou pousar em breve. Acabei de decolar. Digo: uau, você vai estar lá praticamente vivenciando todas essas coisas. Sem olhares famintos. Sem olhares famintos. Você acha que se estiver em um jato particular com uma aparência magra e faminta, você não ficará bravo? Sim. Você não pensa muito. Não pense muito. Sabe, um dia eu estava num avião e estava sentado bem no fundo da classe econômica, sabe? Mais de 2 ou até mesmo 3 pessoas vieram tentar me arrancar à força do meu assento de trás, do lugar onde eu estava confortavelmente sentado. As pessoas no local, o atendimento então, eles chamam o chão. O gerente que onde eu estou sentado não é o lugar certo, mas isso realmente vai pelo que eu paguei. Eu paguei pela parte de trás. Eles ligaram para o gerente no local e disseram: você tem outro lugar disponível, por favor? O comparecimento, as pessoas que eram do GRI é como são: este não é meu lugar. Sim, eles queriam que eu me mudasse luxuosamente para um lugar muito mais alto, mas também há pessoas que veem o pastor na classe executiva ou na primeira classe e dizem: que tipo de trabalho ele realmente faz para estar aqui? Por que ele deveria estar aqui? Veja, essas são pessoas com aparência magra e faminta. Quando eles veem algo pequeno, algo religioso, isso os afeta e eles percebem que uma febre começa a entrar em suas vidas. Eles estão com fome. Um porteiro, isso se chama dor de pele, ou sua pele está doendo. Quantos prefeririam as pessoas dissessem: por que você não vem aqui? Temos. Eles vieram e disseram: olha, sentamos aqui, ponto. Olha, eu não estou sozinho. Eles disseram: e as pessoas que estão com você também, elas também devem vir aqui. Deu um grito de aleluia ao Senhor. Esse é o tipo de pessoa que precisamos em nossas vidas. As pessoas que precisamos em nossas vidas, pessoas que estão bem. É como se você se sentasse aqui, você se sentasse aqui. Fico mais feliz quando você está sentado deste lado. Quer dizer, eu estive uma vez na Nigéria, sabe? Os nigerianos são realmente muito, muito respeitosos. Oh, sim. Ah, sim, sim, de fato, é verdade. E são, sim, eles são nigerianos. Eles são muito. Eles realmente honram. Eles honram você. Sabe, uma vez eu estava em um avião e estávamos prestes a decolar, fecharam as portas, ligaram o motor. Você sabe quando o motor já foi ligado? Mas o som no avião era algo como... E então acho que o avião até começou a se mover, depois parou. Eu fiquei me perguntando por que o avião estava parando de repente. Entendeu?
Aí, de repente, eles pararam completamente. Acho que eles desligaram o motor. Então, eles abriram a porta do avião. Eu não estava realmente em Lagos. Eu estava fora de Lagos, a grande cidade. Então, eles abriram a porta. Do que um homem verdadeiramente glorioso, um homem florescente e próspero. Ele subiu as escadas. Quando ele entrou no avião, assim que avistei o avião, uma das pessoas estava sentada no... Ele se levantou e disse: Senhor, aqui está seu lugar. Ele lhe deu o assento. Quem quer que estivesse lá dentro, a pegou e saiu do avião imediatamente. Obrigado, tchau. É assim mesmo, não é? É como se eles tivessem se levantado e saído do avião. Não importa se a bagagem está indo embora ou o que seja, eles acabaram de sair do avião. Esse é o tipo de pessoa que realmente tem honra e um grande respeito e prefere honrar você de verdade em vez de ter inveja e ciúmes de você. Quero dizer, o cara, eu estava pensando, ele não tinha nenhuma bolsa de estudos por acaso? E as coisas dele que estamos levando? Não. Quando ele os viu e disse: como vocês veem, eles se movem, declarou que o avião estava cheio. Sim. Você será honrado em nome de Jesus. Então, habilidades florescentes. Eu abençoo todos os meus pastores para que floresçam e prosperem abundantemente. Toda a fome e magreza em seus olhos são curadas delas hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Uau. E a quarta habilidade que todo leipom precisa é o que chamamos de habilidades para a aposentadoria precoce. Habilidades para aposentadoria antecipada. Todos eles contêm o capítulo 15 deste livro. Estou apenas lendo meu livro para você porque você não o tem lido. Eu mesmo tentei ler para você. Tudo bem. Habilidades para a aposentadoria antecipada. Talvez a mais importante dessas quatro sejam as habilidades para a aposentadoria precoce. Por quê? Porque essas habilidades são importantes para um pastor leigo. Porque à medida que ele avança, pode querer se dedicar mais à obra de Deus. A obra de Deus se torna mais significativa à medida que você envelhece. Inicialmente parece que você está sacrificando sua vida para servir a Deus. Mas à medida que você envelhece, percebe que quase tudo o que realmente faz na vida não faz tanto sentido quanto servir a Deus. Sim, porque à medida que você vai seguindo, vê pessoas que morrem com a sua idade ao longo da vida, você vai deixando pessoas para trás. Se você for um daqueles que vai viver até ficar bem velho, é provável, e você é um deles, que veja pessoas partindo ao longo do caminho e percebe que, uau, é só uma questão de tempo até eu também sair deste mundo. Então você precisa de habilidades que façam você prosperar abundantemente e crescer de forma extraordinária, a ponto de poder se aposentar agora. O que são habilidades para a aposentadoria precoce? Habilidades para a aposentadoria precoce são aquelas em que o trabalho que você faz, você pode simplesmente parar de fazê-lo e ficará bem. Você simplesmente vai embora. Veja, como eu agora, eu posso simplesmente me afastar do que estou fazendo neste momento. Não preciso ir à igreja aqui. Tenho cerca de 3.000 a 4.000 ou 6.000 igrejas. Você pode contar como quiser. Igrejas que ficarão muito felizes em pagar o meu salário todo mês, por não sei exatamente quantos milhares de meses eu vou viver. 1.000 meses são quantos meses afinal? $12 meses em um ano. Então 1.000 meses é o quê? 80? Alguém deveria calcular isso. Vocês que fizeram matemática, que fizeram ciências, deixem a arte de lado. Eles não vão acertar. Mas vocês, estudantes de ciências, devem calcular. 1.000 meses são 83 anos. Tenho 1.000 e 1.000 igrejas que ficariam realmente felizes em cuidar de mim todo mês. E eu tenho muitas milhares delas pela graça divina. Sim, pela graça. Então, de certa forma, alcancei a aposentadoria antecipada. Então, na verdade, agora estou trabalhando como aposentado. 25 a 50.
pronto às 20. Eu estava pronto aos 20. E dos 25 aos 50 eu estive trabalhando. Então, no trabalho significativo e importante que você está fazendo, você deve decidir firmemente crer em Deus para o que chamamos de um florescimento extremo e verdadeiramente abundante em sua vida. Habilidades que farão com que você seja tão próspero no que faz, que você poderá largar tudo o que estiver fazendo, afastar-se e dizer: pertenço ao Senhor. Sabe de uma coisa? Eu não tenho tempo para isso. Agradeço a Deus por tudo o que fiz e conquistei. Quero servir ao Senhor com 90% do meu tempo. Se você trabalha apenas 10%, mesmo que trabalhe só 10%, isso já é aposentadoria precoce. Se você trabalha apenas 10%, isso é aposentadoria precoce. Na verdade, dizem que a maioria das pessoas que se tornam milionárias aos 40 anos de idade começaram o que estavam fazendo aos 25. E aos 40 anos já chegaram lá, sem a necessidade de habilidades de aposentadoria precoce. Pessoas leigas, sem o devido conhecimento, não chegam ao ápice e à profundeza de tal sucesso, ao extremo profundo do ministério leigo que poderiam alcançar. Eles não chegam porque nunca estão livres, nem mesmo até o dia de sua morte. E são doenças, tragédias e coisas assim que os fazem se aposentar. Mas veja, sua escolha de servir a Deus pode fazer com que você se aposente. Escolho deixar isso de lado para poder me dedicar totalmente a esse trabalho. Deus está lhe dando habilidades para uma aposentadoria precoce em tudo o que você faz. De fato, existem pessoas, você se pergunta: o que mais você quer? O que você tem? Você não pode usar os banheiros que você construiu. Você não pode se contentar com tudo o que sabe. Você já deve ter ouvido esse termo antes de falar em banco de investimento. Banco de investimento. Isso significa pessoas com tanto dinheiro que não sabem o que fazer. Precisam de um banco especializado em pegar o dinheiro dos ricos e usá-lo para algo. E então eles dizem que aumentam o valor e depois devolvem para você. Mas tenha muito cuidado. Conheço alguém que foi doar suas últimas economias. Quando ela voltou, eles disseram: bem, você nos deu 3 milhões de dólares, ou 6 milhões de dólares, ou o quê? Mas quando investimos, essa empresa faliu. Essa empresa faliu. Essa empresa faliu. E o que mais? Todo o dinheiro foi perdido. Na verdade, você nos deve por causa dessas contas. Sim, um banco. Não vou te dizer o país. Não é Gana. Disseram a ela que ela simplesmente morreu. Depois disso, tudo se foi. Sim. Então você precisa ter muito cuidado. Disseram a ela que acabou. E na verdade, com base no cálculo das taxas bancárias disso, daquilo e daquilo outro, ela ficou devendo para eles. Então, quais são as 4 habilidades que você precisa para ser um bom pastor leigo? Número 1, qual é? Habilidades pastorais. Número 2, habilidades de negócios e profissionais. E número 3, habilidades de prosperidade. E número 4, habilidades para aposentadoria precoce. Ok, agora para concluir, por que Deus, em sua infinita sabedoria e plano profético, vai permitir que o ministério leigo continue a existir e a operar eficazmente até o fim? Por quê? Por quê? E eu vou mostrar a vocês por que Deus vai trabalhar com pessoas leigas até o fim. Ele começou com Paulo. O maior apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento era um pastor leigo, era um apóstolo leigo. E ele vai terminar com os leigos liderando o caminho do ministério. Os leigos sempre foram os campeões dos grandes movimentos. Pegue a grande igreja chamada Red dentro da igreja de Deus. Pegue a grande igreja chamada Igreja de Pentecostes, que superou a católica, presbiteriana e metodista em Gana. Pelo menos em termos de prédios de igrejas, eles têm pelo menos mais de 2.500 edifícios. A próxima pessoa tem cerca de 2.000 edifícios. Isso foi há alguns anos. Eles começaram em 19 e pouco. E eles superaram graças aos leigos. Eles chamam seus pastores leigos de anciãos e pastores leigos. E os leigos lideraram a reforma de Martinho Lutero,
que deu origem à presbiteriana, metodista, anglicana, igreja pentecostal e apostólica. Foi uma pessoa comum, pessoas comuns, porque eles traduziram a Bíblia para que pessoas comuns pudessem interpretar, compreender e entender o seu verdadeiro significado. E então isso gerou o grande movimento que vemos hoje. A tradução da Bíblia do latim para o inglês, do latim para o grego e para outras línguas que as pessoas comuns podiam facilmente entender. Transformou tudo. Quando você envolve pessoas comuns, tudo muda. É por isso que Deus quer envolver você. Deus quer pegar cada pessoa comum e dizer: eu estou incluindo você no que estou fazendo. Eu estou incluindo você na minha obra. Você está me ouvindo? Por que Deus está permitindo de que maneira os leigos estejam realmente profeticamente presentes até o fim? Número 1, e esta é a conclusão: o ministério leigo existirá por causa de uma resposta enganosa daqueles que foram chamados. Sim, houve uma resposta enganosa por parte daqueles que foram chamados por Deus. Sim. Mateus capítulo 21, versículo 28. Mas o que vocês acham? Um certo homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse-lhe claramente: filho, por favor, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele prontamente respondeu e disse, aceitando a tarefa. Ele respondeu de forma categórica: não farei isso. Mas posteriormente ele se arrependeu profundamente de sua decisão inicial e foi de fato ao encontro do segundo filho e disse exatamente a mesma coisa. E este, por sua vez, respondeu prontamente e disse com convicção: eu vou. E de fato fui, não vou dizer e o que exatamente. Quando então? Agora não, de jeito nenhum. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai realmente? E eles lhe disseram: o primeiro que disse não irei. Ele é aquele que fez a vontade de Deus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e a meretriz entram realmente adiante de vós no reino de Deus. Profeticamente, qual deles verdadeiramente, de fato, fez a vontade do Pai? Por isso, nós vemos aqueles que disseram primeiramente: eu não vou. Eles, entretanto, quando lhes ofereceram: você gostaria de trabalhar para o Senhor? Podemos conversar sobre isso? Preciso ver minha esposa. Sim, claro que vou, mas não imediatamente. Quero muito, mas agora realmente não. A resposta deles é bem clara: não, eu não vou. Mas depois, um pouco mais tarde, depois ele se arrependeu e foi. Esses são os leigos, as pessoas comuns. Quando você oferece, quantos querem ser em tempo integral? A mão que vai ao bolso está mastigando alguma castanha que escondeu no bolso. Então ele foi até o segundo filho e disse: você vai, por favor? E o segundo respondeu prontamente e disse: sim, eu vou, Senhor, com certeza. Mas ele não foi. Há muitas pessoas que agiram como se fossem se entregar totalmente e de forma completa. E com o passar do tempo, e à medida que os dias se sucederam, elas realmente não fizeram o que poderiam ter feito. Ou seja, não cumpriram com o seu potencial máximo. Eles não oraram, não jejuaram, não se comprometeram, não se entregaram de forma santa. Eles até se ofenderam ao longo do caminho. Assim, muitos disseram: eu vou, mas não foram. Muitos disseram: eu serei fiel, mas não foram fiéis. Quando viram o que estava envolvido, voltaram atrás. E agora você vê aqueles que disseram: eu não vou, nunca, não faço parte dessas coisas. Com licença, eu só vim adorar a Deus em uma igreja. Você vê muitos desses neste tempo final respondendo e dizendo: eu disse que não iria, mas agora de fato mudei de ideia, eu realmente quero ir.
Envia-me, eis-me aqui, envia-me. Saibamos que os leigos de fato serão muito importantes até o fim dos tempos. Eles serão. E profeticamente você vê que muitos deles virão e ultrapassarão. Diz que publicanos e meretrizes estão entrando mais rápido. Não estou dizendo que leigos são publicanos e meretrizes, mas são exemplos de pessoas que, quando dizemos quem é quem, você pode ver. Você é publicano, você é meretriz, você não está vindo, você não está vindo. Inicialmente vemos que antes que você perceba, publicanos já foram ordenados, prostitutas se tornaram irmãs episcopais e meretrizes estão se tornando, quero dizer, poderosas mártires. Ei, vocês ainda estão realmente aí prestando atenção? Vocês estão completamente cansados do que estou falando neste exato momento? Tudo bem, então preparem-se cuidadosamente para o que vem a seguir. Você vai se surpreender, até mesmo na First Life Church, você vê pessoas completamente diferentes no palco. Pessoas diferentes liderando os louvores. Pessoas diferentes. Então agora eu estava olhando ao redor, alguém veio à minha mente. Percebi que ele não vai estar aqui, mas sabe, pessoas diferentes. Mesmo entre as crianças do First Love, há alguns que disseram desde o primeiro dia, quando você pergunta, você vai estar no MLRE? Não, por favor, eu te imploro muito, por favor. Eu sou uma pessoa lá. Imploro. Isso foi assim desde o primeiro dia, disseram eu sei. Alguns nomes simplesmente vêm à minha mente imediatamente. Sim. O protocolo não me permite mencionar e eles disseram não. Você ficaria surpreso que aqueles que não eram nada e disseram não, de repente, no momento seguinte. Você vê, esse é o principal homem em um certo país. Dê um grande e poderoso grito de aleluia ao nosso Senhor. Alguém aí, por favor, não estou ouvindo o seu amém mais alto. Número 2, por favor. Em conclusão, o segundo motivo pelo qual o ministério leigo existirá é por causa da falta de trabalhadores, a falta de mão de obra. E em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz que quando ele viu as multidões, moveu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e dispersas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orai ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Senhoras e senhores, há realmente poucos trabalhadores que verdadeiramente trabalham e por causa disso, Deus vai ficar muito feliz em aceitar qualquer pessoa que sinceramente queira trabalhar. Amém. Amém. Vocês sabem, uma vez quando estávamos trabalhando em Anacali, não conseguíamos trabalhadores para trabalhar, então tivemos que ir para outros países. Sim. Vieram alguns trabalhadores de diferentes países. Quero dizer, não perguntamos qual era a nacionalidade deles antes de eu perceber que quando eles falam, você percebe que não é de Gana. Sim. Diferentes tipos de personagens e pessoas. E você se pergunta realmente onde estão as pessoas que são muito poucas apenas. E precisávamos começar a trabalhar em determinado momento. Então, se você vier, é isso. Você só trabalha. Amém. Você está ouvindo? Então veja, Deus pode estar olhando para a sua chamada força de elite em tempo integral. E Ele pode ver que não é o suficiente, não é realmente suficiente para o que eu quero fazer. E então seu olhar se levantará e verá claramente. Então Ele verá alguns advogados e dirá: advogado, venha pregar, por favor. Ele encontrará um carpinteiro e dirá: por favor, carpinteiro, largue o martelo e venha, eu preciso de você. Ele encontrará alguns empresários e dirá: eu sei, eu preciso de você. Se você puder apenas assinar alguns cheques, deixá-los assinar cheques em branco e vir. E ele vai chamar diplomatas, vai chamar juízes, vai chamar trabalhadores, vai chamar banqueiros, vai chamar todo tipo de pessoa que não tem nada a ver com a igreja. E ele dirá: olha, eu preciso. Os trabalhadores são poucos, a colheita é grande.
Número 3. Em conclusão, o ministério dos coxos surgirá por causa da necessidade, da grande carência. Necessidade vem da palavra necessidade. Necessidade, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 9, versículo 16, encontramos a mesma referência. Embora eu pregue o evangelho, não tenho absolutamente nada do que me gloriar, pois a necessidade está imposta sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, a boa nova de Cristo. Sabe, havia um homem, um indivíduo presente, ele estava no culto religioso. E enquanto ele estava tranquilamente no culto, ele permaneceu completamente quieto e em silêncio. Ninguém entendia o seu estado de espírito. Ele estava simplesmente deprimido. Acho que ele era um tipo de empresário. E enquanto o pastor pregava, sabe, ele disse, eu queria. Ele queria ver o pastor. Eu disse, olha, Deus o chamou anos atrás e ele disse não. Ele disse que já se passaram tantos anos, mas esse chamado nunca desapareceu, sabe? Uma das maneiras de saber que Deus existe é que Ele não desaparece. Não vai embora, nunca vai embora. Os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Ele lutou, ele disse, olha, tenho que aceitar que algo aconteceu. E ele deixou o ministério. Eu disse, isso nunca me abandonou. Eu sempre quero fazer isso. Eu sempre quero fazer isso. É assim que é o verdadeiro chamado de Deus. Ele nunca, jamais vai embora. Você pode ir. Aqui você é verdadeiramente chamado. Você não pode escapar disso. Uma vez que Deus coloca um anzol no seu coração, você é dele. Ei, Deus não abandona o seu povo assim, de forma alguma. Como a música sempre dizia, você nunca tirou os seus olhos de mim. Sim, é verdade, você nunca tirou os seus olhos de mim. Quando você colocou os seus olhos em mim, você nunca mais os tirou de verdade. É assim que Deus é, quando Ele fixou os olhos em você. Ele nunca vai tirá-los de você. É como se você fosse aquele que Ele quer. Ele fixa os olhos em você. Ele nunca vai desviar o olhar. Ei, você vai assim, você vai assim. Você vai assim, você é aquele que Ele quer. Quantos estão felizes porque Ele nunca tira os olhos de você? Sim, Ele nunca tira os olhos de você. E é por isso que cantamos na música. Obrigado por me alcançar. Obrigado por me escolher. Obrigado por me chamar. Você nunca tirou os olhos de mim. Você nunca me deixou. Você enviou o seu melhor para me chamar. Ei, Deus, que chamado tão lindo. Uma vez que você fixou os seus olhos em mim, para sempre eu sou seu. Você gostou de mim e me escolheu. Você nunca muda de ideia. Sabe, existem alguns homens que dizem, eu te amo. Olá, Charlie. Quer dizer, eles nunca tirarão os olhos de você. Você pode se casar com quem eles disserem que você é a pessoa de quem eu preciso. Você nunca tirou os seus olhos de mim. Obrigado por me escolher. E é assim que Deus é. Você pode se casar com 5 maridos. Você pode se casar com o banco. Você pode se casar com a política. Você pode se casar com negócios. Você pode se casar com qualquer coisa. Mas Ele nunca tira os olhos de você. Obrigado por me escolher. Obrigado por me chamar. Obrigado por gostar de mim. Eu te amo, Jesus. Levante sua mão e agradeça a Deus por ter escolhido você. Uma vez que Ele colocou os olhos em você, nunca mais os tirou. A Deus seja a glória pelas grandes coisas que Ele fez. Aleluia, truly. E número 4. O ministério leigo surgiu principalmente por causa da incapacidade das pessoas de pagar pelo ministério e continuará a existir principalmente por essa razão fundamental. O povo não pode pagar e ainda não pode pagar. As pessoas de fato não podem, realmente não fazem e consequentemente não conseguem pagar de forma justa pelo ministério.
Amém. Agora, em Atos, capítulo 20, versículo 32, Paulo disse: agora, meus queridos irmãos, eu vos encomendo a Deus e a poderosa palavra da sua graça, que é verdadeiramente capaz de, digamos, edificar e fortalecer vocês. E esta é a última e muito importante escritura que estamos lendo hoje. Ela é plenamente capaz de salvá-los, edificá-los espiritualmente e dar-lhes uma herança gloriosa entre todos aqueles que são santificados. Versículo 33. Eu não cobicei o dinheiro, o ouro ou as roupas de ninguém. No versículo 34 ele diz: vocês mesmos sabem muito bem que estas minhas próprias mãos proveram as minhas próprias necessidades. Sim, minhas próprias mãos trabalharam arduamente. Ninguém trabalha. Não posso cortar ninguém. Onde posso cortar? Eu mesmo. Eu trabalhei. Eu mesmo. Eu trabalhei. Minhas mãos supriram minhas necessidades e as daqueles que estavam comigo. Até mesmo aqueles, os rapazes que estavam comigo. Eu providenciei para eles, assim como Charlie faz. Minhas mãos supriram minhas próprias necessidades. As pessoas não podem pagar. E às vezes você vê que sem uma pessoa leiga como Paulo, realmente não há esperança de forma alguma. Alguém que não cobra nada realmente. Há pessoas que inclusive convidaram sim. Eles me dão o preço. 400 mil dólares americanos, 150 mil dólares americanos, 20 mil dólares americanos para vir ministrar. Sim, eu digo, uau. Uau! Já vi muitos filhos de pastores perguntando com certa preocupação: nossa, o meu preço é este ou aquele milhar de dólares. Se eu não reduzir em 50%, né, há aqueles que ganham 50 mil dólares por dia. Se forem 3 noites, custa 50 por noite. Agora vocês veem, vocês não sabem o valor de falar. Sim. Você não sabe o valor de falar. Sim. Lembro-me de observar o presidente dos efetivos, alguns deles, depois de deixarem o cargo, fazendo um discurso. 100 milhões. Um discurso. 100 milhões de dólares americanos. 80 milhões de dólares americanos para falar. Milhões. Sim, de fato, são milhões e milhões de pessoas. Uma quantidade realmente vasta. Quando pedem para falar em certos lugares, você ficará surpreso, o dinheiro darão para falar. Na igreja, porque pregamos e nada. Ah, sim. Então, quando eu menciono, valores de dinheiro estão fora de questão. Esse é, na verdade, o valor. Mas veja, as pessoas não podem pagar por isso. Então, é preciso haver pessoas que possam vir sem essa exigência. E elas virão, sim. Haverá, de fato, pessoas. Haverá pessoas que vão pregar a palavra sem que esse tipo de dinheiro seja sequer mencionado como a base fundamental para as suas ações. Vindo para pregar na igreja, na santa igreja de Deus. E finalmente vocês, os leigos, se vocês forem 3 versos atrás dos Atos, para os mesmos Atos 20 e 28, vocês, os leigos, serão absolutamente necessários para bloquear o trabalho dos lobos vorazes. Portanto, cuidem diligentemente de vocês mesmos e de todo o rebanho sagrado sobre o qual o Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, os constituiu como zelosos bispos, para alimentar e guiar a igreja de Deus, a qual ele amorosamente comprou com seu próprio e precioso sangue derramado. A igreja é realmente muito preciosa e valiosa para Jesus, porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Quando ele foi às compras para te comprar, ele não usou dinheiro, ele usou sangue para te comprar, para pagar por você. Quando ele foi às compras para pagar por você, ele usou sangue para pagar a conta. Quando ele chegou ao balcão e disse: sim, eu tenho 4 almas, Daniel, a irmã, Cures, quanto pelas 3 almas? Eles dizem, é em sangue. Ele pega um pouco do seu sangue e dá para pagar por você. Então todo mundo viu o Akuma, ele disse, o Akuma Salão Dr. Kuma, quanto custa por esses 3? Aí você mencionou, então agora eu sou 2 homens.
Eu acho que não tanto sangue assim, senão o sangue vai acabar, entende? Mas talvez não, 2 pintas, 3 pessoas, 2 pintas. Então, que o que vai sobrar? Porque nós temos apenas 5 litros de sangue, entende? E há tantas almas, bilhões. Então, talvez 1 mililitro, ou quero dizer, meio mililitro para apenas três almas. Então, ele tem que continuar se furando para pagar por você. Ele te comprou com o sangue dele. 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 Quando ele chegou ao caixa e disseram para pagar antes de sair, ele tirou o sangue dele e pagou para que você fosse salvo. Por que você não dá um grito de aleluia para Jesus? Sim. Não consigo ouvir aqueles que estão lá no fundo e não consigo ouvi-los gritando. A igreja tem 100 metros de comprimento, então vocês têm que estar sempre muito juntos. Você está aí? Agora, o que disse a pessoa leiga que era o apóstolo Paulo? Ele disse: porque eu sei que depois da minha partida, ou depois da partida das pessoas leigas, porque Paulo acabou de explicar que não usei o dinheiro de vocês. Eu usei o meu próprio dinheiro como uma pessoa leiga. E eu sei que depois da partida das pessoas leigas, depois que as pessoas que trabalham para Deus sem receber dinheiro forem embora, lobos cruéis e implacáveis e vorazes e sem escrúpulos entrarão no meio de vocês. Não poupando o rebanho, é porque Paulo estava lá alertando-os e os advertindo. Vocês se lembram, eu estive aqui alimentando e conversando e isso bloqueou todos esses lobos. Mas eu sei que quando eu, a pessoa leiga, que tenho usado meu próprio dinheiro para me sustentar, for embora, quando deixarem as pessoas leigas saírem do sistema e restarem apenas pastores profissionais que recebem dinheiro pelo que fazem, lobos cruéis entrarão na igreja e não pouparão o rebanho. Eles não pouparão o rebanho de jeito nenhum. Eles vão dizer: não. Venha, eu vou te comer. Como assim? Venha, eu te como agora, e eles vêm. E uma vez eu assisti a um filme muito interessante sobre alguns lobos selvagens. Não era um filme que se concentrava exclusivamente em lobos, mas sim um filme que abordava a história de algumas pessoas que foram esquiar nas montanhas, praticando esqui em um cenário deslumbrante e desafiador. Então, quando esquiar é deslizar, você não quer saber o que significa esquiar, deslizar. Então você desliza no gelo, e gelo não é macio, gelo é como pedra. Então, quando você está esquiando, você desce assim, desse jeito. Para ser legal, tem que durar bastante tempo para que você tenha uma descida longa. Então você desliza por muito tempo, centenas de metros. E então, quando você chega lá embaixo, nem consegue ver o topo. Então, o que aconteceu foi que no filme, que era baseado em uma história real, quando eles foram esquiar, quando chegaram ao topo, entraram nos esquis e desceram. Lindo, lindo. Eles estavam tão felizes, estavam tão animados. E eles desceram até o final, o ponto mais baixo. Quando chegam lá embaixo, então um teleférico te leva de volta para cima, para o topo. Mas eles eram um dos últimos a ir, quase no fim. Então, quando eles desceram, quando chegaram lá embaixo, o homem que opera o teleférico, sabe, ele estava lá em cima na colina. Ele olhou para os teleféricos, porque os teleféricos são fixos como cadeiras na estrutura. Não havia ninguém em nenhuma cadeira. As pessoas estavam sentadas no teleférico e estavam subindo. Então, quando ele olhou, disse: fecharam, não tem ninguém aqui. Então ele foi e desligou a eletricidade e aí o negócio parou. Assim, as pessoas que estavam no teleférico subindo a montanha ficaram paradas no meio do caminho. Era por volta de 6 e pouco da tarde. Já estava escurecendo e era inverno. Por isso havia neve. Então agora, e isso é baseado em uma história real, eles ficaram presos na cadeira. Eram 3 pessoas. Porque você senta 3 pessoas em uma cadeira. Então você senta 3 pessoas em uma cadeira. E eles ficaram presos. E o negócio é muito alto, tipo no topo desse pilar.
Este aqui, no topo desse pilar. Então a cadeira fica lá em cima e o poste desce pela montanha. Então eles ficaram presos no meio. Quem estava em cima não conseguia ver e quem estava embaixo também não conseguia ver, porque era na descida da colina. Então quando o negócio subiu, apagou a luz da cadeira em que eles estavam sentados. Aí eles ficaram perguntando o que está acontecendo, sem saber que o cara achava que já tinham fechado. Ele desligou o negócio e foi para casa. Então, enquanto eles estavam sentados lá, o tempo foi ficando muito mais selvagem e eles não estavam devidamente vestidos para aquilo. Eles começaram a congelar até quase morrer, já que estavam suspensos no ar. Agora eles estavam se perguntando: o que exatamente vamos fazer? Com o passar do tempo, um deles disse de forma séria: estou te contando isso por causa dos lobos, sabe? É por isso que eu não gosto quando vejo algumas pessoas, elas são como lobos. Então o cara disse: então estamos mortos. Deixe-me tentar. Enquanto eles estavam sentados, até os dedos dos pés começaram a cair. Então um deles disse: eu vou tentar descer. Quando eu descer, vou descer até alguma estrada em algum lugar, uma estrada qualquer, e vou embora dali. Então ele tentou ir cuidadosamente pelo cabo, seguindo-o até o poste mais próximo que conseguiu alcançar e depois descer. Mas infelizmente acho que os dedos dele estavam completamente congelados, o que dificultou muito a tarefa. O quê? Eu não sei o que aconteceu, mas ele escorregou e então caiu. Quando ele caiu, a perna dele quebrou e foi uma fratura exposta. Então havia sangue por toda a parte. Então ele estava sentado no chão, enquanto as duas pessoas estavam de pé. Então eles estavam todos sentados lá. De repente eles ouviram um som. O que foi? Lobos. Eles sentiram o cheiro forte do sangue deles e os cercaram completamente. Nem eles cercaram o sujeito daquele jeito tão agressivo, nem pouparam o rebanho indefeso. Eles comeram o cara. Te digo, eles veem o homem como um mero menino ainda. Eles o comeram. Eles não se importam se você está perdido ou não. Sim. Eles realmente não se importam com a sua idade ou não. Eles comeram o pobre cara e eu, honestamente, não sei. Acho que um segundo tentou também. Não sei exatamente como a coisa toda terminou, mas acho que um deles conseguiu escapar. Mas o outro cara foi comido. Você nunca será comido. Agora estamos protegidos dos lobos pelos pastores leigos. Ah, sim, porque veja, eu sou pastor leigo. Ele não precisa de nada de você. Ele não faz nada para conseguir algo de você. Ele te ama. Sim, nós que somos realmente pastores em tempo integral. Você nunca pode saber o que estamos buscando. Talvez estejamos atrás de dinheiro. Talvez estejamos atrás disso. Talvez estejamos atrás de algo, não se sabe. Mas um pastor leigo não recebe um centavo. Ele diz de graça, por isso são chamados de pastores leigos. Pastores leigos, se bem-sucedidos, arrecadam mais para a igreja que pastores em tempo integral. Porque quando eles arrecadam dinheiro, todo mundo sabe esse aqui, ele não recebe nada com isso. Paulo disse: quando eu for embora, lobos ferozes virão para atacar o rebanho. Vamos, como leigos dedicados, nos levantar e eliminar os lobos perigosos e assim defender o rebanho sagrado de Deus, o rebanho que Deus permitiu tão graciosamente. Desde o momento em que começamos no QEU, esta igreja se chamava KCCEU Christian Center. E Deus me mostrou claramente que não. Nossa igreja será uma luz brilhante e poderosa para as nações. Então, eu mudei o nome de KCC para Lighthouse Chapel. Não internacional, apenas Lighthouse Chapel. Que possamos ser uma luz brilhante e resplandecente para as nações, uma luz verdadeiramente brilhante para os povos do mundo, que todo mundo possa conhecer o Senhor, que a luz brilhe intensamente através de nós, que sejamos um farol de luz brilhante. Quando foi o meu casamento, demos o nome para o impressor imprimir o convite, e o rapaz cometeu um erro e nós não tínhamos dinheiro. Então, quando ele cometeu um erro, tivemos que aceitar o erro. E você sabe qual foi o erro que ele cometeu? Ele mudou Lighthouse Chapel para Lighthouse Chapel International.
Dê ao Senhor um grito de aleluia. Lembro-me de quando vi o cartão e disse: ei, alguém nos tornou internacionais. Eu estava envergonhado porque, gabando de escrever para a Lighthouse Chapel International sobre seu casamento e coisas assim, eu disse: não temos dinheiro para corrigir, aceitamos o erro. E desde que aceitamos, Deus fez com que realidade prática. Dê ao Senhor um grito de aleluia. Amém, 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 amém. Então, irmãos e irmãs, vamos aceitar as maravilhas do Ministério Leigo. É um ministério lindo. Hoje compartilhei com vocês 4 habilidades que vocês precisam para fazer o Ministério Leigo funcionar. Número 1, habilidades pastorais. Número 2, habilidades de negócios e profissionais. Número 3, habilidades de prosperidade. Fazem você próspero e em crescimento. Amém. E habilidades de aposentadoria. E então eu dei a vocês 5 razões proféticas pelas quais o Ministério Leigo vai continuar. Número 1, por causa de uma resposta enganosa ao lasmês. Aqueles que dizem eu vou, muitas vezes não vão. Então aqueles de vocês que disseram que não iriam, vocês estarão lá. Número 2, por causa da falta de trabalhadores. Número 3, por causa de uma necessidade, a grande necessidade. E número 4, por causa da incapacidade das pessoas de pagar pelo ministério. E número 5, porque os leigos são necessários para bloquear as atividades dos lobos. Levante sua mão e diga: eu sou um matador de lobos. Quantos aqui são matadores de lobos? Deus vai te levantar. Eu profetizo sobre você. Quando Herodes matou João Batista, ele ficou tão surpreso ao ouvir falar de Jesus. Ele disse: ei, outra pessoa chegou muito em breve. Eu prevejo que a sua chegada vai surpreender o inimigo e o inimigo vai ficar confuso e dizer: ei, eu pensei que tinha eliminado o principal, mas parece que outro principal chegou. Levante a mão e grite aleluia e grite amém. Levante sua mão e clame a Deus agora mesmo. Diga: Pai, eu quero fazer parte deste grande exército leigo, deste lindo exército leigo que está servindo a você, seguindo a você, obedecendo a você, fazendo o seu grande trabalho. Nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos glória. This is a truly unique and fascinating phrase. Obrigado, obrigado, obrigado pelo fim dos lobos, Senhor, em nosso meio. Obrigado pela eliminação dos lobos. Levante sua mão e agradeça a Deus pela eliminação dos lobos. Mando aramando lomo sabe baral, a vitória sobre a serpente, a manal, a libertação dos leigos, pessoas comuns, pessoas simples e pessoas remuneradas, voluntários que amam a Deus e que o servirão todos os dias de suas vidas. Pai, te damos graças, louvor e glória em nome de Jesus. Oramos com ações de graças. Amém. Enquanto todas as cabeças curvadas e todos os olhos fechados, se você está aqui hoje, entregue sua vida a Jesus. Quero dizer, pastor, por favor, ore comigo. Quero entregar minha vida a Deus. Isso é algo maravilhoso. Pastor, ore comigo. Alguém me convidou para a igreja, mas hoje eu quero entregar minha vida a Deus. Se você está aqui assim, pastor, ore comigo. Ajude-me a conhecer Deus. Quero que Jesus mude minha vida e salve minha vida. Se você está aqui assim, onde quer que esteja, levante sua mão assim. Levante sua mão assim, bem alto. Pastor, ore comigo. Quero entregar minha vida a Deus. Levante. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor, ore comigo. Ajude-me a conhecer Deus hoje. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Se você levantou sua mão agora, venha até mim aqui na frente. Venha de onde você está. Venha lá de trás. Venha do lado. Levantem as mãos. Vocês daqui para frente, repitam esta oração comigo. Diga: Jesus, perdoe-me pecados. Eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego meu coração a Ti. Tenha misericórdia de mim. Escreva meu nome no livro da vida. Diga isso com o coração. Diga: Jesus, hoje eu me entrego totalmente a Ti, minha vida. Muda-me, faz de mim uma nova pessoa. Ajuda-me a Te servir.
Lava-me, diz a Deus. Lava-me com o precioso sangue de Jesus. A partir de hoje sou uma nova pessoa. Eu te amo. Eu agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Dê ao Senhor uma poderosa oferta de palmas. Deus o abençoe. Agora eu quero te dar um dos meus livros agora mesmo. E isso é uma grande bênção para você. Rapidamente. Tudo bem. E este é um presente que tenho para você. Em todas as nossas igrejas damos livros quando você entrega a sua vida a Jesus. E é um grande presente. Normalmente custa cerca de 40 CDs, mas eu te abençoo, estou te abençoando com ele. Você está feliz em receber algo que vale mais de 40 CDs? Uau, que bênção! Agora quero que você vá até o nosso irmão aqui que diz, siga-me. Você vê? Me siga. Siga-o agora mesmo. Deus o abençoe. Siga-o por aqui. Sua vida nunca mais será a mesma. Dê uma grande oferenda de Clubap, que realmente benção. Batam palmas para eles, bata palmas para eles, bata palmas para eles. Uau! Você pode estar sentado na presença do Senhor. Faça a sua sagrada comunhão. Faça a sua sagrada comunhão. Pai, nós te agradecemos ao apresentarmos o pão. Que este corpo seja um ministro da cura e um ministro da vida. E também um ministro da paz e da saúde e do bem-estar. Que cada febre que nos atinge, uma pandemia, nos castigue de nossas vidas, de nossos pulmões, de nossos corpos. Em nome de Jesus Cristo e pelo corpo sagrado e precioso do nosso Salvador. O corpo de Jesus Cristo, nós te honramos, querido Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. O corpo de Jesus Cristo, que seus erros, quaisquer que sejam, todos dizem que são erros, quaisquer que sejam, digam que são erros, quaisquer que sejam. Isso significa que qualquer erro, grande ou pequeno, encontre o sangue redentor e que o precioso sangue de Jesus Cristo apague completamente seus erros, suas falhas, seus pecados, tanto os pecados de comissão quanto os pecados de omissão. O poderoso sangue de Jesus. Veja bem. Levante suas mãos para receber sua bênção. Que a bênção do Senhor, nosso Deus, repouse sobre você. Que o Senhor lhe dê paz e um profundo entendimento. Tudo o que, porventura, lhe falta em termos de compreensão e entendimento, receba agora mesmo esse entendimento. Tudo o que lhe falta em termos de sabedoria, receba sabedoria. Tudo o que lhe falta em termos de conhecimento, receba conhecimento. Tudo o que lhe falta em termos de uma porta aberta, receba uma porta aberta. Em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e que o Senhor lhe dê paz. Que o Senhor faça o Senhor se levantar no seu meio e que seus inimigos sejam dispersos. Que o Senhor lute por você. Que o Senhor contenda contra aqueles que contendem contra você. Que o Senhor abra o mar vermelho e faça você passar por ele. E que seus inimigos pereçam nas águas atrás de você, enquanto o Senhor o leva para o outro lado. Que você entre na sua terra prometida, que você entre na terra de leite e mel, que você floresça e prospere na terra que Deus destinou para você. A bênção do Senhor esteja sobre todos que creem nesta profecia. A profecia que você crê é a profecia que você recebe. Deixe-me ouvir o seu mais alto amém. Deixe-me ouvir o seu amém mais alto. Que Deus lhe abençoe grandemente. Você pode estar sentado confortavelmente neste momento. Queremos receber nossa oferta.